Salve, salve diretoria, um grande abraço para todos vocês, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui nessa terça-feira, exatamente do dia 22 de julho de 2025. Vasco enfrenta o Del Valle num jogo que vai precisar de muitos gols. O primeiro jogo foi por 4-0 e vai precisar fazer uma vantagem de 5 gols se pensar em se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Algo impossível que talvez em algumas gerações, alguns anos atrás, a gente poderia ter esperança. Hoje em dia, com esse time, é um pouco difícil. A gente vai falar um pouquinho desse jogo, vamos falar também sobre a situação de Jean Davi e a situação de Puma Rodrigues. Então cola aqui com a gente, assista esse vídeo até o final e vai comentando conforme a gente for colocando informação ou opinião sobre o Vasco da Gama. Notícias do Vasco é no Giro Vascaíno. Vamos lá, Vasco e Independiente Del Valle se enfrentam hoje pela Sul-Americana no jogo da volta, que também será transmitido pelo SBT às 21h30 e também no SBT na plataforma do YouTube. O Vasco perdeu o primeiro jogo por 4-0, expulsão que muito colaborou com esse resultado do Lucas Piton, mas também alguns jogadores deixaram muito a desejar. E agora é a saga de realmente o Vasco pensar ou tentar fazer 5 gols. Eu, sinceramente, daqui a pouco vou dar a minha opinião sobre esse jogo que eu faria. Mas o que o Fernando Diniz pretende fazer é o seguinte, algumas modificações. Uma delas é na zaga. Pode acontecer de Hugo Moura ser improvisado na zaga e jogar ao lado de João Vitor, formando a dupla de zaga e o Lucas Freitas saindo do time. Existe uma grande incoerência disso tudo, porque o Vasco tem um zagueiro muito promissor na sua base, que se chama Luiz Gustavo, e não coloca esse garoto para jogar. Eu não sei se realmente as contradições da coletiva do Fernando Diniz, que ele fala que sempre gosta da base, que quer dar prioridade para a base, mas tem um tanque na reserva e não coloca esse tanque para a guerra, que é o Luiz Gustavo. Ah, ele é jovem, vai sentir. Amigo, se você for pensar nisso em relação à questão de colocar algum jogador que ele vai sentir, que ele vai fazer isso, que ele vai sentir, que ele vai ter algum problema dentro de campo, então é preferível não ter base hoje no futebol brasileiro. Se você tiver medo de lançar qualquer jogador da base de um clube, então primeiro que você não precisa ser treinador. Você pode fazer uma outra coisa da vida. O Luiz Gustavo já mostrou inúmeras vezes pior rabuda do que foi enfrentar o Palmeiras em Brasília, aonde o Lucas Freitas se machucou no primeiro tempo e o Luiz Gustavo sem ritmo de jogo entrou e até que foi bem, até porque a culpa, vamos ser sinceros, a culpa daquele resultado do Palmeiras, que inclusive Vitor Roque foi o primeiro gol do Vitor Roque e até agora não se deslanchou o Tigrinho lá do Palmeiras, foi o Hugo Moura, que agora o próprio Fernando Diniz quer colocá-lo na zaga. Então você tem o Luiz Gustavo ali, que é um cara canhoto, mais explosivo, físico, bom na jogada aérea e principalmente você pode ter uma válvula de escape até mesmo para ajudar a lateral esquerda. A lateral esquerda parece que já está definida, o Lucas Piton realmente não vai jogar. Para mim foi um outro erro do Fernando Diniz não ter dado mais minutagem para o Vitor Luiz no jogo de sábado, sabendo que iria precisar dele no jogo de terça-feira. O Lucas Piton, para mim, não fez nada demais no jogo de sábado. Já vem caindo, e muito, rendimento técnico e físico. Há bastante tempo isso aí a gente já vem comentando, tanto em vídeos como em live, que eu já tinha barrado o Lucas Piton há muito tempo. Então, já é uma incoerência, já é um erro do Diniz não ter dado minutagem por Vitor Luiz, porque se ele faz uma merda hoje, simplesmente a torcida vai falar fora Vitor Luiz, mas não tem o contexto. O contexto é que não adianta você querer pegar um cara que não joga há 30 jogos e botar ele achando que ele vai ser a salvação da pátria. Isso não resolve em nenhum clube. Isso está bem evidente ainda mais no Vasco. Enfim,
já existe essa contradição do jogo passado. Mas enfim, eu não colocaria o Vitor Luiz, eu colocaria o Leandrinho. E eu não sei porquê, ou eu sei, eu acho que não querem colocar o Leandrinho porque não querem queimar esse cartucho, para talvez negociar o Leandrinho de graça para algum clube, pelo um abatimento de dívida em alguma outra situação. Enfim, no Vasco podemos esperar tudo. E aí no meio de campo, se realmente ele colocar o Hugo Moura, que a tendência é essa de colocar o Hugo Moura na zaga, ele vai colocar o Jair. Um outro cara que a gente questiona muito de não ter saído do Vasco por dois aspectos. Primeiro, pela questão da mobilidade que hoje o Jair não tem, ainda mais depois da lesão. E segundo, que é um salário alto, que você poderia muito bem utilizar esse salário para você trazer um outro jogador que pudesse render melhor do que o Jair. Enfim, o Fernando Diniz bateu o pé igual aquelas crianças que bate o pé com o pai e a mãe querendo um docinho. E aí o Pedrinho e o Felipe aceitaram as exigências do Diniz e aceitar o Jair de volta. O Jair não pode ser negociado, vai ter que ficar enrolando. A pergunta que eu digo para o torcedor vascaíno: que moral, que disposição o Jair vai ter no jogo de hoje, ou no Campeonato Brasileiro, ou futuramente na Copa do Brasil, se ele não vai ter o contrato renovado no final do ano? Qual é a ambição do Jair? Nenhuma. Simplesmente ele vai se ancorar nesse contrato milionário que deram para ele no Vasco e chegar no final do ano, se o Vasco dever, ele vai colocar na justiça, vai ser mais um, e aí depois ele arruma um outro clube porque tá em mais de fim de carreira do que não sei o que. Então, Tietê e Jair já começa por aí. Se coloca essa dupla de volante no Campeonato Brasileiro, esquece, o Internacional massacra. E aí vem uma indefinição também no meio de campo. O David jogou no jogo passado. Existe uma questão de carga de minutagem ser bem controlada em relação ao David, muito por conta da lesão que ele teve. Então pode acontecer do Garré ser titular no jogo de hoje. E aí o trio de ataque: Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse seria o time. O Del Valle viria com Vidjar, Matias Fernandes, Mateu Carabarral, Chunk e Gustavo Cortes, Jordi Alcivar, Ronald Briones e Juan Casares, que estava no banco de reservas no jogo de ida, Darwin Guaga, Emerson Pata e Cláudio Spinelli. Javier Rabanal é o técnico do Del Valle. Então esse é o time, jogo às 21h30, transmitido pela SBT, tanto em TV aberta como no YouTube também. Vamos falar sobre a questão de Puma Rodrigues. Eu fiz um vídeo ontem que o São Paulo tenta buscar a contratação de um lateral muito por conta do pedido de Hernan Crespo. Hoje o São Paulo ajuda e joga como uma linha de 3 zagueiros, então ele acaba utilizando o lateral como um ala, mais um cara atacante, e o Cedric Soares não é um cara preferido entre tantos os torcedores, também como uma relação à diretoria. E o São Paulo busca uma contratação. O São Paulo simplesmente não tem o porquê negociar com o Vasco nesse momento, até porque o Puma tem um contrato até o final do ano. Ele pode assinar até um pré-contrato com o São Paulo, ficar no Vasco até o final do ano e ano que vem se apresentar no São Paulo. Eu já havia comentado isso desde o ano passado, que o Puma, ele é tipo assim, ele é uma Ferrari andando num paralelepípedo. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito bom na velocidade, ele é muito bom chegando ao ataque, mas da defesa ele deixa muito a desejar. E quando ele jogou de ponta, tendo uma sequência, ele até que não foi ruim, mas ainda mesmo assim falava que a função dele para ele jogar em qualquer clube, e que talvez se ele for para o São Paulo ele vai dar certo, é ele jogar como um ala, ele jogar como um cara mais avançado, que ele não pudesse simplesmente só fazer a parte defensiva e também a parte ofensiva. Então o São Paulo está de olho, os empresários do Puma e o Puma tentam um acordo amigável para rescindir. Eu acho que o Vasco não tem mais nada a perder. Não vai ter ninguém que vai querer oferecer uma bagatela tão alta assim pelo lateral. Se eu fosse o Vasco, já se livrava do salário dele.
tentava ali talvez ali ter uma troca, talvez com algum jogador do São Paulo, talvez um cara ali da base, um promissor, enfim, tentaria. E mesmo assim o São Paulo talvez ainda iria bater o pé. Ou tentaria amortizar um pouco dessa dívida. Até porque se a galera não se lembra, o São Paulo cobra o Vasco a dívida do Léo Pelé. E a gente sabe muito bem que a 77 não pagou absolutamente nada. Então, se tiver algum ali restrito ali em relação a alguma dívida, bota no mesmo balaio e faz o Puma ir para outro clube. Não vai fazer falta alguma. E para finalizar, a questão do Jean Davi. O Vasco tenta colocar o Jean Davi como moeda de troca no Colo-Colo. Também muito por conta da questão de um jogador que talvez, não sei se foi o scout que mapeou, não sei se foi em relação à questão até mesmo sobre alguém indicou, empresário, seja lá quem for. Tá? Então o Vasco tenta trabalhar com essa questão também muito por conta de tentar se livrar do Jean Davi. Alan Saldívia, esse é o jogador que o Vasco se interessa, inclusive oferecendo o Jean Davi mais uma grana. O problema é que o salário do Jean Davi é muito alto, entra naquela esbarração que querem oferecer milhões de contrato para jogadores merda, e aí depois para se livrar é um Deus nos acuda. Então é esse o imbróglio aí em relação a isso. Então essas foram as notícias do Vasco, nossa preparação aí desse jogo aí do Vasco e Del Valle. 6 horas eu vou fazer uma live para a gente trocar uma ideia, então conto aí com a presença de todos. Deixa aqui o seu gostei, é muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para mais e mais vascaínos e também deixa o seu comentário aqui. Tudo que a gente comentou, Puma, Jean Davi e sobre o jogo do Vasco, ou dando uma opinião diferente da minha, deixa o seu comentário, ela sempre será muito bem-vinda. Um grande abraço para todos, estamos juntos até às 6 horas na nossa live aí para a gente estar trocando uma ideia, resenha entre vascaínos.